Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, mais forte. Somente o nosso Deus é digno de ser adorado e ser glorificado. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesse altar, podendo falar um pouco mais desse nosso Deus que nós servimos, que é um Deus maravilhoso, não é verdade? Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia agora e abra em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Conforme você for encontrando, ajude o seu irmão a encontrar. Apocalipse, capítulo de número 3. É o último livro. Creia, meu irmão, que a tua entrada nesse lugar não foi em vão. Como eu já comentei aqui pela de manhã, eu sempre gosto muito daquele versículo, João 6,44, que Jesus disse para o povo: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém chegou nesse lugar à toa, em vão, por um convite, por vontade, ou porque não tinha o que fazer. Não, o Espírito Santo te tomou na sua casa e te trouxe nesse lugar, porque conforme Ele já está trabalhando, Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas nessa noite. Apocalipse capítulo 3, quem achou para dizer amém? O versículo é o de número 11. Assim diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero repetir mais uma vez. Verso 11 diz assim: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui na sua casa, Senhor Deus, porque nós acreditamos, sabemos que nós somos privilegiados por essa oportunidade. Que nessa hora, meu Pai, não seja mais eu, convém que eu diminua e o Senhor cresça, porque nós viemos nesse lugar porque necessitamos de ouvir a sua voz. Que o Senhor venha falar não naquilo que desejamos, mas conforme aquilo que necessitamos. E se houver, meu Pai, algum impedimento nessa hora, nesse lugar ao redor, qualquer demônio, seja ele qual for, a tua igreja, meu Pai, agora determina a falência do diabo e de seus demônios, porque essa aqui é a sua casa, esse aqui é o teu povo, e o Senhor Espírito Santo tem total liberdade para agir em nosso meio. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus, você pode se assentar? Glória a Deus, aleluias. A palavra que o Senhor me deu, que o Senhor Deus me deu, que foi essa que lemos, é uma palavra, não é porque eu estou aqui, mas eu acho ela muito forte. A Bíblia toda é forte, mas tem aqueles versículos que se destacam. Esse é um versículo que se destaca. A palavra do Senhor diz que esse verso ele faz parte de um texto que é uma carta que foi enviada a determinada igreja, a igreja em Filadélfia, que era uma cidade lá no tempo do Novo Testamento. A Bíblia diz que foi escrita por João, o último apóstolo que esteve vivo. Esse já era idoso de idade, estava preso na ilha de Pátimo, uma ilha que era uma prisão. E não tinha como ele percorrer, por ele fugir. E a palavra do Senhor diz que, de repente, ele foi arrebatado. E ele teve a maior revelação de todas, que está no livro todo de Apocalipse. A palavra diz dos tempos vindouros, muitas das coisas nós já estamos vivendo. Estamos vendo por aí, podemos acompanhar na televisão. Muitas coisas que antigamente não eram comuns, hoje são comuns, muitos desastres, muitas pessoas matando as outras, mostrando a falta de amor. A palavra do Senhor diz que o amor esfriaria, nós temos visto isso. Parentes, filhos enfrentando pais, pais enfrentando filhos. Não existe mais respeito e comunhão como tinha antigamente. E a palavra do Senhor diz que especificamente para essa igreja que ficava em Filadélfia, Deus ele trouxe uma palavra muito forte. Eu vou ler, não precisa de você abrir, eu quero que você só preste atenção. Que começa no verso 7, que diz assim: e ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Filadélfia, escreve assim, falou ele para João: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei de alguns que são da sinagoga de Satanás, desses aí mesmos que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí vai o verso que nós lemos: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus.
Eis um novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra do Senhor diz que, nessa igreja especificamente, o Senhor Jesus, Ele não exortou essa igreja, era uma igreja exemplar. Era uma igreja que, independente das circunstâncias que vivia, o Senhor Jesus reconhecia que aquele povo, mesmo na fraqueza, guardava a palavra dEle. Deus considerava isso, Deus falou, eu conheço as tuas obras. Quando Deus fala com aquele povo, eu conheço as tuas obras, eu sei que tem pouca força, mas tem sido fiel, significa que o Senhor Ele tem acompanhado tudo aquilo que nós passamos. Porque tem momentos em nossas vidas que parece-nos que o Senhor nos esqueceu. Tem momento que nós, por fraqueza, e o Senhor Deus não condena a sua fraqueza, nós pensamos coisas que não deveríamos pensar. Mas aqui nesse versículo, Jesus está falando assim, eu sei o que você tem passado, eu conheço as tuas obras, os seus sofrimentos, eu sei tudo que você tem passado, porém, você tem guardado a minha palavra. O Senhor estava reconhecendo que mesmo na dificuldade, aquele povo ainda estava de pé, porque aquele povo tinha aprendido a guardar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o salmista Davi declarou assim, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Eis aí o grande segredo de que muitas pessoas, que de repente entram na presença do Senhor, e de repente amanhã já está aí fora, porque não aprendem que tem que obedecer a essa palavra. O diabo, meu irmão, ele se levanta todos os dias, mas eu quero profetizar que sobre a tua vida ele se levantou para cair, porque a partir de hoje, a nossa postura de vida com Deus vai ser muito diferente. Ai daquele que se levantou, porque o Senhor sabe da sua fraqueza, meu irmão, mas Ele não desamparou os seus filhos. A palavra do Senhor diz assim, ainda que teu pai te abandone, tua mãe te abandone, todavia eu, o Senhor, não desamparei você. Entenda uma coisa, meu irmão, o diabo ele nunca vai desistir de arrancar você da presença do Senhor, mas ele é um mais que derrotado e você é um mais que vencedor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus começa declarando, ele fala assim, sou eu que estou falando, o verdadeiro, o santo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Essa referência, a chave de Davi, já foi utilizada há muito tempos atrás, no tempo em que Deus, para honrar um determinado homem que era governador, ele disse que aquele homem ia portar a chave de Davi, a chave da cidade de Jerusalém. Era um símbolo de autoridade suprema. Deus honrou um homem falando que ele portaria essa chave. Era um homem que tinha toda a autoridade, então ele controlava quem entrava e quem saía. Então Jesus, quando ele está falando isso, ele está falando com o povo dele. Quem está falando é aquele que tem a chave de Davi, é aquele que controla todas as coisas, é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Entenda uma coisa, meu irmão, você não serve a um Deus de madeira, de pedra, de pau, você serve a um Deus vivo, que passou milhares e milhares de anos, mas o teu Santo Espírito continua atuando no meio das igrejas. Não pense em momento algum que você está sozinho, porque quem te chamou foi Jesus. Esse morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a palavra do Senhor diz que ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos dos séculos. Olha que tremendo Deus que nós servimos. Não servimos a qualquer Deus, não servimos a um Deus de letra minúscula, nós servimos a Jesus, aquele que venceu a morte, tem a chave do céu e do inferno, todo o poder e toda a autoridade. Entenda uma coisa, meu irmão, você não é um pobre coitado, você foi chamado pelo maior de todos, você foi chamado por Jesus, e ainda que muitas vezes o diabo tenta derrubar a tua fé, enfraquecer a sua fé, meu irmão, não se preocupe, hoje é uma noite de restauração e de renovo, e você sairá desse lugar totalmente diferente da forma que você entrou. Não entramos aqui para sair da mesma maneira, não. O Espírito Santo está renovando a nossa força nessa noite, porque nós ainda vamos continuar. A palavra do Senhor diz assim, eis que venho sem demora. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e Ele não vai voltar para quem está lá fora, Ele vai voltar para quem está aqui dentro, Ele vai voltar para você. O diabo tentou te impedir de chegar nesse lugar, mas você chegou nesse lugar, porque o Senhor Deus ainda tem um plano na sua vida, meu irmão. A Bíblia nos diz que aquela igreja estava localizada numa região muito importante para o Império Romano. Era o império do momento lá. Era aquela nação que domina as outras nações e que controla o dinheiro, controla tudo na região. Ali era uma cidade onde passava, era uma cidade que ficava numa localização estratégica. Um porque passavam ali muitos comerciantes, outro porque o império ele queria divulgar mais a sua cultura.
Então era uma cidade estratégica que tinha acesso a outros lugares que eles não teriam. A palavra do Senhor diz que essa cidade foi criada antes do nascimento de Jesus. E o interessante que eu notei quando estava pesquisando é que essa cidade, chamada Filadélfia, sabe o que significa Filadélfia? Amor fraternal. Olha que tremendo, amor pelo próximo, amor fraternal. O nome foi dado em homenagem, quem criou, o rei que criou essa cidade, deu esse nome, ele deu em homenagem a seu irmão. Ele era muito leal, e isso num tempo em que irmãos se matavam pensando em assumir a coroa, assumir o trono, não. Tinha um rei que ele era fiel ao seu irmão, e ele homenageou com esse nome, Filadélfia, que significa amor fraternal. Você vai entender por que eu estou falando isso. A palavra do Senhor diz que quando essa carta chegou para essa cidade, a cidade estava dentro... A igreja estava dentro de uma cidade dominada pelo aquele império. Era uma cidade que era cheio de idolatria. Uma cidade que, quem conhece essa cultura deles, que eles têm muitos deuses, tem um deus do vinho, tem um deus do amor, tem um deus do sol, tem um deus de tudo. Para todos eles tinham um deus. E naquele lugar tinha muitos templos grandes, muita coisa bonita, a nível de arquitetura era muito bonita a cidade. Mas a palavra do Senhor diz que tinha um povo ali, um povo que não era muito forte, mas um povo que servia ao Senhor. A palavra diz que tinha um povo ali que não tinha muita força, mas era um povo que tinha o Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, nem sempre as pessoas vão olhar para você e achar que você é grande coisa. Mas a minha Bíblia diz que Jesus, que o Senhor Deus, Ele olhou para você e achou grande coisa. Não foi à toa que Ele enviou seu Filho para morrer pela sua vida. Muitas das vezes o diabo vai tentar usar situações da sua origem, do seu momento, do seu estado, do seu nível cultural, do seu nível acadêmico, do seu nível financeiro, para tentar te desestabilizar. Mas não tem problema não, meu irmão, porque tudo isso que temos aí um dia vai passar. O Senhor te escolheu, não foi por onde você veio. Ele te escolheu porque Ele olhou para você, Ele se apaixonou pela tua vida. Ele não escolheu porque você é rico ou você é pobre. Ele não escolheu porque você tem carro ou não tem carro. Ele olhou para você e se apaixonou, meu irmão. Entenda uma coisa, diante do mundo podemos até mesmo ser pequenos, mas a palavra do Senhor diz que Deus está procurando os pequenos para confundir os grandes. Está procurando aqueles que não são para confundir aqueles que são. Aquela igreja estava localizada num lugar onde a cultura era muito cultuada, muito preservada, mas Deus não escolheu aquela nação forte e bonita. Deus escolheu aquele povo pequeno, aquele povo que orava, aquele povo que buscava, aquele povo que diante da dificuldade parava e pensava: eu não vou abandonar, porque vale a pena servir a Jesus. A Bíblia diz que aquele povo sofria desse tipo de coisa, aquela autoestima, pensar assim: nossa, oh meu Deus, olha só, olha esses templos maravilhosos aí, templos tão lindos que tinha para aquelas estátuas, né? É assim que aquele povo passava. Mas olha que tremendo, Jesus falou com eles. Tinha outras igrejas, eram as 7 principais igrejas, mas Deus falou com aquela igreja. Está entendendo, meu irmão? Deus chamou foi você. Deus podia ter chamado outra pessoa, mas Ele chamou você. Deus tem chamado a muitos, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhido pelo Senhor. Você tem um propósito muito grande. Deus te levantou no meio de uma cultura, no meio de um povo que não acredita no que você faz. Mas a palavra do Senhor diz, nesse texto que lemos, que Deus ia trazer um dos perseguidores. Os perseguidores daquela igreja iam se prostrar e reconhecer o amor de Deus pela vida deles. Deus não estava falando no nível de humilhar o inimigo, não. Deus estava falando no nível de que os inimigos um dia se converteriam através da vida daqueles homens. Entenda uma coisa, meu irmão, o que Deus Ele pode e vai fazer na sua vida vai ser tão grande que essas pessoas que não dão crédito a você vão ter que olhar e falar: verdadeiramente esse é homem, essa é a mulher de Deus. Eu estava enganado. Meu irmão, ora por mim, ora pela minha vida, ora pela minha família. Mas Deus sabe que a glória não é nossa, a glória é toda dele, a alegria é nossa, mas o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E no versículo 8, Jesus disse assim também, no meio da frase: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Existem algumas interpretações. Algumas pessoas acham que seria uma porta, até possibilidade de emprego. Eu já vi isso, eu pesquisei na internet. Tinha gente que estava falando que a porta era a própria igreja que foi aberta. Mas porta também significa oportunidade. Deus estava falando que estava concedendo uma oportunidade para aquele povo e que essa oportunidade jamais seria arrancada.
Deus estava abrindo uma porta para aquele povo e o diabo não poderia impedir que aquilo fosse fechado. Essa porta aqui também foi aberta. O diabo tentou por muitas vezes derrubar, mas essa porta está de pé e foi por essa porta que você chegou na presença do Senhor. O Senhor tem dado oportunidades para o seu povo. O diabo vai tentar te cegar para você não entender isso, mas hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de crescimento espiritual. O diabo pode espernear, ele pode pular, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode impedir o que Deus vai fazer através da sua vida quando você der ouvido ao seu chamado, aquilo que o Senhor tem preparado para você, meu irmão. Eis que tenho posto uma porta aberta a qual ninguém pode... Olha quem estava falando que não podia fechar. Não era o apóstolo João, era Jesus. Jesus já, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra diz, quando ele cita aqui no verso de número 9, falando que assim eu farei que alguns das sinagogas de Satanás, não é que tinha uma igreja do diabo. É porque aquele povo, naquela igreja era um misto de judeus que tinham se convertido e de gentios. E ali naquela região tinha uma sinagoga de judeus. Eu acredito que a maioria que saiba de que a salvação seria para os judeus, porque judeus são os descendentes de Abraão, aquele que tem a promessa de Deus. Mas aquele povo rejeitou Jesus e hoje Jesus nos deu essa oportunidade de servi-lo. Só que aqueles homens estavam perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus, porque eles entendiam que eles estavam blasfemando contra a palavra, mas não conseguiam entender e compreender de que eles estavam pregando o evangelho da verdade. Mas a palavra do Senhor diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento humano, para que não visse a resplendor da luz de Deus. Às vezes, meu irmão, olha só, eram judeus, eram aquelas pessoas que tinham que estar com eles falando, eu quero Jesus. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão perseguindo os próprios irmãos. Olha só como que isso é forte. Aqueles judeus, eles achavam que estavam fazendo aquilo por Deus, eles estavam perseguindo e matando cristãos. Eles não conseguiam enxergar. E ao passo de que quando eles fizeram isso, eles se tornaram a sinagoga de Satanás. Eles estavam dando lugar ao diabo. E assim o diabo também trabalha no meio de nós hoje em dia. Porque tem alguns que ele quer arrancar de dentro da igreja. Ele quer arrancar na marra. Mas tem outros que ele quer que fique lá na igreja para ser instrumento dele. Mas eu não sei, eu acredito que não está acontecendo aqui, mas se estava acontecendo, a partir de hoje, isso foi repreendido pelo poder do nome de Jesus, porque nós somos o povo escolhido, o povo consagrado, nós somos os filhos de Deus. O diabo ele vai tentar trazer intriga usando pessoas da nossa própria congregação, mas ele se levantou para cair mais uma vez, porque hoje o Senhor está derramando uma unção nova sobre as nossas vidas, e todas as setas do diabo já caíram por terra pelo poder do nome de Jesus. Mas eu parei e pensei assim, eu venho sem demora, o que eu já acho tremendo. A Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos que um dia ele ia lá, ia fazer moradas, tinha muitas moradas, e que um dia ia voltar para buscar o seu povo. E Jesus aqui ele reafirma isso, eu venho sem demora. Eu sei que há muitos anos as pessoas estão ouvindo falar da volta de Jesus e ainda não vimos. Mas a verdade é que o nosso amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Porque se de repente amanhã uma pessoa acontece algum problema e ela não pode mais sobreviver, não pode continuar, Jesus voltou para ele. Não foi isso que você comentou hoje, Marcelo? Não foi? Quando você falou? Quando uma pessoa morre, Jesus está voltando para ele, porque a Bíblia diz que quando você morre, você tem que esperar julgamento. Talvez se eu parar para pensar que Jesus não vai voltar hoje e amanhã, eu pense assim, dá tempo de eu curtir um pouco mais a vida. Mas eu não sei as armadilhas que o diabo tem preparado para mim ou para você. Então nós devemos nos agarrar na palavra do Senhor que diz assim, buscai a Deus ainda ponto, se pode achar. Porque nós pensamos que de repente ainda vale a pena viver um pouco lá fora, meu irmão. Eu não vivi, eu aceitei Jesus com 15 para 16 anos, era muito bobo, eu não vivi o que tem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas com essa idade são mais espertas do que eu era. Hoje em dia tem muitas oportunidades de se perder. Mas não foi necessário eu viver isso tudo para entender que só existe um caminho. A palavra do Senhor diz que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando eu olho assim, meu irmão, esse versículo, venho sem demora. Guarda o que tens. Mas o que nós temos?
Guarda o que tens para que não roube a tua coroa. Então veja uma ligação direta da coroa da vida, que é a salvação, com isso que nós devemos conservar e guardar. Mas o que eu devo conservar? O que eu devo guardar? Será minha fé? Será minha esperança? Será as vezes que eu vou na igreja? O que nós temos? Nós temos a comunhão com Deus, que é a única coisa que nos vai levar a Ele. A Bíblia diz que nós vamos chegar ao Pai através de Jesus, através da comunhão com Jesus. Deus está falando com seu povo nessa noite, comigo também, assim: conserva a sua comunhão comigo, para que o diabo não roube a sua salvação. O diabo está tentando atrapalhar o seu relacionamento com Deus, jogando setas, problemas, situações, tristeza, porque ele quer que você esteja aqui, mas que você não tenha mais comunhão com Deus, esteja distante, esteja frio, mas isso seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor Deus nos deu essa oportunidade de manter uma comunhão com Ele, e não existe demônio que pode tirar isso de nossas mãos. Você, meu irmão, é um privilegiado, porque antigamente dependia de homem para chegar a Deus, mas hoje você tem acesso direto através de Jesus. Guarda e conserva a comunhão que você tem com Deus, porque o diabo está tentando todos os dias tirar isso da sua mão, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque nós vamos manter cada vez mais fortes e firmes até o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas vou conservar o que eu tenho. E às vezes a gente perde o que nós temos sem nós mesmos percebermos. Hoje no estudo pela manhã com o presbítero Marcelo, ele citou sobre a história de Sansão, que era aquele homem que era muito forte. Deus tinha um propósito na vida dele, e todas as vezes que ele usava uma força sobre-humana para derrubar o inimigo, era o Espírito Santo que usava. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não estava mais com ele, ele não tinha percebido. Como que pode uma pessoa que tem o Espírito Santo sair e não sentir falta? Mas você por acaso sente falta daquela pessoa que você não dá nem ideia? Aquelas pessoas que você está acostumado a conversar, quando você chega aqui, você logo procura para bater um papo, é normal, eu faço isso. Mas aquelas pessoas que você não tem intimidade, ela passa por você e você nem nota. A palavra do Senhor diz que Sansão estava sem o Espírito Santo e não havia entendido, não tinha percebido, sabe por quê? Porque ele já não tinha mais comunhão com o Espírito Santo, ele não tinha mais comunhão com Deus. E isso também acontece nos dias de hoje. A sensibilidade muda. A gente fica tão acostumado a ir na casa do Senhor e buscá-lo, e de repente chega um momento que a gente, na hora do louvor, na hora da adoração, a gente está tão distante. E o diabo, ele quer isso, não é todo mundo que ele quer arrancar, mas ele quer uma igreja fria. Mas o que ele quer não importa. Aqui é uma igreja quente, aqui é uma igreja fervente. Porque se de repente até o momento atual, até agora, você se enquadrou nisso que eu falei, de estar distante de Deus, sem mesmo perceber, essa história está mudando hoje. Não foi em vão a tua entrada nesse lugar. Deus está restaurando comunhão, Deus está renovando a aliança. O seu momento, meu irmão, não é o seu futuro. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. O diabo vai sempre tentar e se levantar, mas vai se levantar para cair, porque hoje Deus está renovando a sua comunhão com Ele. Conserva a tua comunhão para que o diabo não roube a tua coroa. Conserve a sua comunhão para que o diabo não roube a sua salvação. Deus está falando conosco hoje, nesse sentido, de que nós devemos nos achegar um pouco mais a Ele. Porque o diabo está tentando colocar o esfriamento no meio da igreja. E ele é sujo. Ele usa até mesmo um parente dentro da sua casa para te trazer uma palavra dura e você chegar aqui e ficar pensando no problema e esquecer de adorar a Deus. Mas para você ver como que ele é sujo. Mas não tem problema, porque nós estamos na casa de um Deus que tudo pode fazer pelas nossas vidas. Como eu já falei, a sua chegada nesse lugar não foi em vão. De repente nós pensamos assim: hoje o Fantástico não vai estar tão bom, vou na igreja. Não, meu irmão. Fantástico é o que Deus está fazendo na sua vida nessa noite. Você consegue compreender que você é um privilegiado de estar aqui? Muitas pessoas estão aí, na bebedice, e amanhã vão estar de ressaca. Mas nós estaremos aqui, cheio, não é de bebida, é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E vamos acordar amanhã alegres e saltitantes, porque nós estaremos renovados pela palavra, com a comunhão renovada. Porque sabe o que eu tenho para te falar, meu irmão? O meu Jesus não desistiu da sua vida.
Ele está falando contigo, eu vou voltar, eu venho sem demora, meu irmão. Guarda o que você tem, porque ninguém vai roubar a tua coroa. Jesus te deu na cruz. O diabo vai tentar, mas ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar, ninguém pode tomar. A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Só que quando eu volto a lembrar que a Filadélfia significa amor fraternal, eu passo a entender que aquela igreja sobreviveu diante daquela pressão, não foi só porque eles eram fracos e buscavam em Deus, não. Porque eles tinham um grande patrimônio, eles tinham um ao outro. Agora imagina você numa sociedade em que ninguém dá nada por você. Se você tem amigo, você vai dar valor aos seus amigos, não é verdade? É mais ou menos assim. Quantos aí você passa na rua e te fala assim, vai lá meu irmão, vai lá buscar Deus? Quantos? Quantos não estão pensando que você está perdendo o seu tempo de vida, está perdendo a sua vida? Mas a Bíblia diz que para os ímpios, para os que não conhecem, o Evangelho parece loucura, mas para nós os salvos, isso é poder de Deus. As pessoas podem não entender, meu irmão, mas você está no lugar mais correto do mundo, você está na casa de Deus. Então eu vejo que esse mesmo João, que ouviu as palavras de Jesus e escreveu o livro de Apocalipse, ele também falou 2 versículos e uma outra carta que ele fez anteriormente, que está escrito assim: se alguém afirmar, está em 1 João capítulo 4, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem não vê, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E também está escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é essa, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e não andamos nas trevas, nós mentimos e praticamos a verdade, não praticamos a verdade. Se porém nós andamos na luz, como ele está na luz, nós vamos manter comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. A comunhão com Deus, ela é muito mais ampla do que parece. A comunhão com Deus não se resume no seu momento com Deus. A comunhão com Deus se resume também à congregação de Israel. Significa na união com seu irmão. Porque talvez, meu irmão, não seja muito agradável você ter um irmão que de repente você tem alguma desavença, mas entenda com ele que você vai morar lá no céu. Se você não se entender com ele hoje, meu irmão, como você vai subir lá? Porque lá não vai ter desavença, lá só vai ter o amor. Então, o diabo ele usa esses artifícios para tentar esfriar a sua igreja. Porque às vezes você pensa assim, não, eu estou chateado, mas é por causa daquela pessoa, é por causa daquela pessoa, é por causa daquela pessoa. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, mas também suportar uns aos outros. E essa prática de amor e de comunhão é o que verdadeiramente um dia vai te levar para o céu. O diabo está tentando destruir a igreja, isolar os irmãos, mas não. Hoje nós estamos aqui unidos num só propósito, e o diabo mais uma vez caiu por terra, porque isso aqui é o povo que, se ainda não está vivendo, vai viver o amor pleno do Espírito Santo. Porque o diabo ele vai tentar por muitas vezes trazer tristeza no seu coração, mas essa tristeza está repreendida pelo poder do nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós devemos valorizar aquilo que realmente importa. É comunhão com Deus. É comunhão com Deus. Porque a gente só pode ter comunhão com Deus quando a gente tiver comunhão com o nosso irmão. Eu não estava entendendo até Deus, eu descobri o significado. E essa igreja de Filadélfia, Amor Fraternal, foi uma das igrejas que mais duraram. A Bíblia diz, a história diz que houve uma perseguição e morreu centenas e centenas de milhares de cristãos. Mas aquela igreja por muitos anos ficou de pé. Qual foi o segredo deles? Talvez porque eles guardaram aquilo que eles têm. Qual foi o segredo deles? Porque talvez viveram amor fraternal, não sei. A Bíblia não especifica, mas eu acho que isso está muito óbvio. Que a única maneira de a gente se manter de pé é se a gente estiver ligado na rocha eterna. Que a única maneira de a gente continuar de pé é se a gente de verdade tiver comunhão com Deus. A única maneira de a gente ficar de pé é quando a gente parar de viver por vista e passar a viver por fé.
A única maneira de ficar de pé é o diabo, ele vai ficar revoltado, meu irmão. Mas a partir de hoje você vai ser indiferente. Você vai ignorar. Você vai ignorar, porque a palavra do Senhor diz assim. Ele não fala para fugir do diabo, não. Ele fala assim, fala para você resistir ao diabo, ao mal, e ele fugirá de vós. Você tem que fugir do pecado. Mas o diabo a gente encara de frente, porque contra o povo de Deus ele não pode, porque maior é o que está conosco, o nosso Pai, o nosso Deus, o Jesus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, o Cordeiro imaculado que morreu na cruz, mas que hoje se tornou o leão da tribo de Judá. Você não está sozinho, você está com o maioral do seu lado. O diabo tentou por muitas vezes, mas foi tudo em vão mais uma vez, porque o nosso Deus não vai deixar ele tocar na sua vida. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa, meu irmão. O Espírito Santo foi nos dado. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus disse que ele ia para o Pai, mas que enviaria o Consolador, que nós não ficaríamos desamparados. Não existe um momento da tua vida que você esteve sozinho. Até mesmo naquele que você chorou no teu quarto, Jesus estava lá através do Espírito Santo, consolando as tuas lágrimas. E o diabo ele tentou talvez 1 milhão de vezes, mas olha só que tremendo, você continua de pé. Que é esse diabo que tenta te derrubar, você continua de pé, você continua de pé, você continua de pé, meu irmão. Então eu quero que você saia desse lugar, não é pensando que você é um crente, não. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a nossa comunhão, meu irmão, a gente não abre mão, não abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu. Quem está entendendo pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a se pôr de pé em nome de Jesus. Eu vou ler alguns versículos desse mesmo texto que está escrito assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Vai habitar com Deus no santuário para sempre, e dali jamais sairá. E olha o que eu acho tremendo: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Quem já viu aí alguém receber um prêmio, um troféu? No troféu não fica o nome do campeão, do vencedor? Deus hoje está escrevendo o nome dele em cima da sua vida, porque você é o maior prêmio de todos para ele. Porque Jesus, ele estava escondido, ele se tornou carne, viveu, habitou entre nós, morreu, foi crucificado, ressuscitou e hoje é o Rei dos Reis. Não é mais o Filho de Jesus que estava em oculto, não. Ele assumiu um trono de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ainda que ele tenha assumido um trono cheio de glória, o maior troféu para Jesus não é todos os anjos, foi saber que ele conseguiu ganhar você da mão do diabo. O maior trunfo, o maior troféu de Jesus foi esse: saber que o diabo não conseguiu arrancar você. Hoje o Senhor está escrevendo o nome dele em cima da sua vida. Sabe o que está escrito em 1 Pedro 2,9? Está escrito assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a de proclamardes as boas-vindas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita, você é um povo exclusivo de Deus. Existiam milhares de povos, Deus está chamando a muitos, mas você foi escolhido para estar aqui, porque maior e melhor é o que Deus tem preparado para a sua vida. Não perca a oportunidade hoje, meu irmão, de renovar a sua comunhão com Ele. Porque de repente nós pensamos assim: não, mas eu estou bem, eu vou na casa de Deus. Não, vamos ser sinceros. Estamos como deveríamos estar? Estamos agindo da forma que deveríamos, ou que um dia já agimos? Se de repente não somos mais os mesmos pelas circunstâncias da vida, a Bíblia diz que Jesus não condenou, que aquele povo era fraco. Ele não falou: eu sei que vocês é um povo fraco, mas você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar no dia da provação. É isso que Jesus está falando, meu irmão. Se você um dia se enfraqueceu, meu irmão, não tem problema não. Tudo que você já fez um dia está enterrado no mar do esquecimento. Hoje Deus tem novidades de vida para você. Deus tem restauração, tem renovação. Hoje o Senhor vai inundar a sua vida, e a sua comunhão com o Espírito Santo jamais será a mesma, jamais será a mesma. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus amado, Deus bendito, Pai glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Deus. Eis aqui o teu povo, Deus, que clama pelo teu nome. Eis aqui o povo escolhido por Deus.
Eis aqui, Senhor Deus, o povo que foi comprado com um alto preço naquela cruz. Espírito Santo de Deus, a nossa oração nessa noite é que o Senhor possa renovar a nossa comunhão contigo, que o Senhor possa restaurar a nossa fé em Ti, a nossa esperança em Ti, pois a Tua palavra diz, Senhor, que um dia o Senhor voltaria para buscar esse mesmo povo, e nós estamos aqui aguardando ansiosamente a Sua volta, mas o diabo tem se levantado, ele tem se levantado para cair. Restaura a nossa fé, restaura a nossa comunhão. Não queremos ser mais os mesmos, mas queremos sair desse lugar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, sai desse lugar renovado. Mas se de repente você para e pensa assim: mas eu dei mole, varão, eu deixei o diabo entrar na minha vida, ele fez muita coisa, já não sou mais o mesmo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas a minha Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não importa o que ele já fez contigo, não importa o que ele te tornou, o que importa é que hoje Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te concedendo uma nova oportunidade, mas saia desse lugar não de qualquer maneira, mas saia revestido pelo poder e pela glória do Senhor.